Olá, eu sou o professor Rafael Lubeck e hoje estou trazendo para vocês algumas dicas de estatística. Nesse dia, nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes quando a gente começa uma pesquisa de qualquer natureza, a amostra. Primeira coisa, nós temos que trabalhar o conceito de população. O que é uma população? A população pode ser a quantidade total de indivíduos que existem, por exemplo. E o que é uma amostra, na realidade? A amostra é uma parte da população que a gente seleciona para ser estudada. O que acontece, gente? Em geral, a gente não consegue estudar uma população toda. Vocês imaginem, por exemplo, que a gente quer entender a preferência por redes sociais da população brasileira. Nós somos 203 milhões de pessoas. Como é que a gente vai entrevistar 203 milhões de pessoas? É muito difícil. Então, por isso, a gente normalmente faz isso por amostragem. Quando a gente faz por amostragem, a gente vai selecionar um determinado grupo de pessoas e entrevistar, fazer as perguntas que precisa para tentar descobrir como é que é o comportamento da população ou fazer o que a gente chama de estimativas. Ou seja, a gente tem uma estimativa de como é que a população se comporta. Porque, de fato, para a gente saber qual é o comportamento da população, tu tem que entrevistar a população toda. Caso em contrário, a gente trabalha com estimativas, ou seja, uma aproximação do que a população pensa de fato. Né? Então, assim, ó, por que a gente faz o estudo de amostra? Porque geralmente é inviável estudar a população toda. Então, a gente faz estimativas e estudamos uma parte da população, e não a população inteira. Bem, agora, como é que a gente faz isso? Existem várias técnicas para se definir um tamanho de uma amostra e como ela vai ser escolhida. Eu vou falar sobre dois que são métodos muito comumente utilizados na maior parte das pesquisas que a gente faz, que são o método da conveniência e o método por acesso. O que acontece? Quando a gente quer que o resultado ele represente toda a população, nós temos que ter uma série de informações e utilizar uma série de parâmetros para definir a nossa amostra. Como, em geral, a gente não consegue ter todos esses detalhamentos, isso é possível de fato. Em alguns casos, por exemplo, pesquisa eleitoral é um caso que se consegue fazer uma amostra que representa a população. Só que pensem um pouco, quantos anos existem de pesquisa eleitoral? Quantas informações sobre os eleitores os institutos de pesquisa têm? Então, para determinar uma amostra desse tipo, é necessário uma quantidade muito grande de informações. Então, a gente costuma utilizar duas formas bem mais simples, chamadas de conveniência ou de acesso. O método por conveniência, gente, a gente literalmente vai determinar o tamanho da amostra. Por exemplo, digamos que eu queira aplicar um questionário sobre satisfação das pessoas com serviços de telemedicina. Tá? Então, assim, ó, eu não tenho exatamente as informações necessárias para saber, primeiro, quantas pessoas usam telemedicina no Brasil, porque dificilmente esse número está disponível. Tá? Então, a gente vai fazer uma amostra por conveniência, ou seja, a gente vai determinar a quantidade de pessoas que a gente vai entrevistar. Tá? Em geral, a gente costuma escolher alguma coisa entre 200, 300, né? 500 quando é possível. Então, isso se chama uma amostra por conveniência. Então, o pesquisador define o tamanho da amostra e explica por quê. Normalmente tem que explicar, porque, por exemplo, olha, é inviável estudar a população inteira, a gente não tem números e informações suficientes para determinar qual é o tamanho dessa população e fazer um cálculo amostral de fato. Então, a gente opta pela conveniência. Outro caso é quando a gente faz a amostragem por acesso. A amostragem por acesso é quando a gente entrevista a maior quantidade de pessoas possível. Ou seja, a gente tenta reunir o máximo de dados que a gente consegue.
Digamos que uma empresa qualquer tem 1.000 clientes, certo? E aí, desses 1.000 clientes, nós vamos tentar entrevistar os 1.000, mas nós conseguimos conversar com 350. Bom, 350 é uma amostra por acesso, que foi as pessoas que se dispuseram a responder a pesquisa, ou que responderam o questionário que foi enviado, ou que por algum outro motivo permitiram que fossem entrevistadas, porque, por exemplo, tem outras que não vão querer ser entrevistadas. Então, isso é um motivo para deixar essas pessoas de fora da pesquisa. Ou seja, a gente fez a amostragem pela quantidade de pessoas que a gente teve acesso. Isso é muito comum acontecer em pesquisas em geral, né? Bom, querem conhecer mais sobre os outros tipos de pesquisa? Em outras dicas eu vou falar um pouco mais sobre isso de forma um pouco mais detalhada. Por enquanto, obrigado por terem assistido, e se querem saber mais, entre em contato comigo pelas redes sociais e pelo telefone que está no vídeo, e eu posso explicar melhor como é que isso tudo funciona. Muito obrigado e até a próxima.